pessoal, bem-vindos a mais uma aula múltiplos e divisores, aula muito importante, divisão euclidiana, o famoso método da chave. Muito importante para o estudo de matemática básica para concursos públicos, vestibulares e Enem. Sua matemática básica tem que ser forte, tem que ter todos os domínios, né? Não tem como você construir conhecimento em matemática se você não souber a base da matemática. Então, olha só, método da chave, a famosa divisão euclidiana, vem comigo. A divisão euclidiana, também conhecida como método da chave, é o processo de dividir um número dividendo por outro divisor, de forma que produza um quociente Q e um resto R menor que o divisor e maior do que zero. Veja bem. Teorema. Se A pertence ao conjunto dos números naturais, B pertence aos naturais asteriscos, sem o zero. Então, existe um único par Q e R de números naturais tais que, olha a divisão, método da chave que você conhece, ó, A dividido por B vai me dar um quociente Q e um resto, o maior possível, menor do que o divisor, um R. O A é chamado dividendo, o B divisor, quociente e o resto. Essa estrutura muito importante. Eu posso escrever o dividendo em função do divisor, do quociente e do resto, assim. Observe que o dividendo vai ser sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E esse resto tem que ser o maior possível, sempre menor do que o divisor. O resto é maior possível, menor que o divisor, e o resto é maior do que zero. Ele não pode ser zero. Quer dizer, se ele for zero, a divisão é exata. Já acabou ali. Então, se aqui o resto for zero, a divisão é exata. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 2 dá 4, subtraiu, resto zero. Resto zero. Divisão exata. Então, para o R igual a zero, disse que a divisão é exata. Exemplo. 6 é divisível por 2. Eu falo que 6 é divisível por 2, porque na divisão o resto é zero. Se 6, ao ser dividido por 2, sobrou o resto zero, eu falo que ele é divisível por 2. Então, veja bem, 6 dividido por 2 dá 3. Eu vou pegar aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Eu vou inverter aqui o sinal, né, o oposto, pelo algoritmo aqui, tá vendo? 6 menos 6, 0. Quando o resto é zero, divisão exata, então eu falo que 6 é divisível por 2. E quando o resto não é zero? Quando o resto não é zero? Aqui, ó, o algoritmo, né, eu posso escrever assim, ó, o dividendo, ele vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Observe que é verdade. Então, se eu escrever ele dessa forma aqui, ó. E quando o meu resto não é zero? Aqui, ó, a divisão não é exata. Então, 7 não é divisível por 2. Por quê? Porque sobra resto 1. No slide anterior, 6 é divisível por 2, porque sobrou resto 0. Só que 7, ao ser dividido por 2, não dá resto 0, olha lá, ó. Dá 3 vezes 2, 6, sobra resto 1. Tem mais uma vez dividendo, divisor, quociente, o resto. Observe, então, que eu vou poder escrever que 7 vai ser 2 vezes 3 mais 1. Importantíssimo isso aqui, pessoal, ó. O meu dividendo, ele vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Estrutura básica, básica. Exemplo 2. Será que 3.312, ao ser dividido por 25, sobra resto zero? Ou sobra um resto diferente de zero? Se sobrar resto zero, eu vou falar que ele é divisível, né? Se sobrar um resto diferente de zero, ele não será divisível. Eu vou escrever 3.312 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 33? Cabe uma vez. 1 vezes 25, 25. Subtraiu, 8. Eu vou abaixar o próximo número aqui, ó, o 1. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 81? Ele cabe 3. 3 vezes 25, 75. Eu vou subtrair. Eu vou resultar aqui em 6. Eu vou abaixar o próximo número, que é o 2. Sempre assim, eu abaixo o número, divido. Abaixo o número, divido. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 62? Cabe 2 vezes. 2 vezes 25, 50. Subtraiu, resto 12. O 12 é menor do que o divisor.
Então, o resto tem que ser, no máximo, menor do que o divisor. Acabou a operação no conjunto dos números naturais. Então, eu posso escrever assim, ó, que o dividendo é o 3.312, o divisor 25, o quociente 132 e o resto 12. E ainda eu posso falar que o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Desse jeito aí, ó, o dividendo, ele vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Olha, essa parte fatorada com essa adição é muito importante. Vamos um pouco mais, pessoal. Então, aqui, resto diferente de zero. Então, eu falo que eu posso dividir esse número por esse, mas vai sobrar resto. Então, ele não é divisível. Então, 3.312 não é divisível por 25 porque sobrou o resto 12. Sejam dois números A e B naturais, dizemos que A é divisor de B se existir o número natural K que satisfaça essa relação. B vezes K igual a A. Eu preciso que você guarde aqui que se A for divisor de B, o resto é zero. Se A for divisor de B, o resto é zero. Vou mostrar. 2 é divisor de 6, pois existe um número real K que multiplicado por 2 resulta em 6. Então, ó, 2 é divisor de 6, ou seja, se eu passar o 2 dividindo, 6 dividido por 2 dá 3. Ele é divisor, o 2 é divisor. Por quê? Porque ao dividir por 6, sobra resto 0. E esse K seria um 3. Então, 2 é divisor de 6, pois existe um número natural 3, no qual 3 vezes 2 dá 6. E se eu usar o algoritmo da divisão, eu vou ter o resto 0. Deste modo, o número natural não nulo B é divisor de um número natural A quando A é divisível por B, sendo o resto 0. Vamos ver aqui em exemplo que fica mais tranquila a visualização. Então, olha só, eu falar para você 4, ele é divisor de 12, significa que se eu pegar o 12 e dividir por 4, dá resto 0. Significa que existe um número K que eu vou multiplicar por 4, que vai dar 12. E esse K vai ser o 3. 4 é divisor de 12, porque existe um 3, no qual 4 vezes 3 é 12. Ou ainda, 12 é divisível por 4. Ou seja, se eu montar o algoritmo da divisão, dividir por 4, vai dar o quociente 3, resto 0. Então, é a mesma coisa eu falar 4 é divisor por 12, ou 12 é divisível por 4. Se 4 é divisor de 12, o resto é 0. 12 é divisível por 4, então o resto é 0. Então, 4 é divisor, significa que 12 dividido por 4 deu 0. 12 é divisível, resto 0. Vamos mais um. 8 é divisor de 32, porque existe um 4 vezes 8 que dá 32. 8 é divisor de 32. 32 é divisível por 8. Então, se eu usar as palavras divisor, é porque o resto é 0. Divisível, o resto é 0. Olha só. 1 é o menor divisor de qualquer número, né? Porque o 1, 5 vezes 1 vai dar 5. Menor número natural. O maior divisor de um número é ele próprio. Então, o maior número que divide 5 é o próprio 5. O maior número que divide 10 é ele próprio, 10. O maior número que divide 100 é ele próprio, 100. O número 0 é divisível por todos os números, menos por ele mesmo, pois 0 dividido por 0 é indeterminação. 0 dividido por 5, por exemplo, que eu posso escrever assim ou assim, ó, é 0. Ó, observe, eu não tenho nada, 0. 0 indica uma quantidade, eu não tenho nada. Eu divido por 5, amigos. Cada um vai receber nada também, porque eu não tenho nada para dividir. Então, escrito assim, né, ou assim. O que não pode? Não pode a indeterminação. 0 sobre 0 é indeterminado, nós não conhecemos o valor. Então, 0 sobre 0, na matemática, no decorrer dela, né, lá no cálculo, por exemplo, existe a técnica de aplicar L'Hopital para tirar essa indeterminação. Mas deixemos isso para frente. Por enquanto, 0 sobre 0 é indeterminado. Mas 0 sobre 5, sobre o número natural, pode. 0, então, é divisível por todos os números. 0 dividido por 2 dá 0. 0 dividido por 5 dá 0. Não pode o 5 dividido por 0. 0 no denominador não pode. Aí não existe. Mas aqui o tópico é
0 é divisível por todos os números, tá? Então, 0 é divisível por qualquer número, diferente de 0, é 0 também. Os números que apresentam apenas dois divisores distintos, sendo o número 1 e ele mesmo, e esse 1 e ele mesmo tem que ser diferentes, são chamados números primos. E o primeiro primo é o par 2, o 2 só é divisível por 1 e por 2, o 3 só é divisível por 1 e por 3, o 5, o 7, o 11. Então, eu tenho um rol de números primos. Números primos, então, são os números que são divisíveis apenas por dois números, dentro do conjunto dos números naturais, que é o 1 e ele mesmo, e esse 1 e ele mesmo não podem ser iguais. Ou seja, o 1 não é considerado número primo. Então, o primeiro número primo é o 2. Se eu tiver um número que é divisível por mais de dois números diferentes, eles são chamados números compostos. Por exemplo, o 4, ele é divisível por 1, por 2, por 4. Tá vendo? Mais de 2, número composto. O 6 é divisível por 1, 2, 3 e 6, número composto. O 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Ou seja, por cada um desses que eu dividir, vai dar resto 0. O 9 é divisível por 1, 3 e 9. O 10 é divisível por 1, 2, 5 e 10. O 12, para a gente terminar aqui, é divisível por 1, 2, 4, 6 e 12. Todos esses aqui são números compostos, porque eles são divisíveis por mais de dois números diferentes. Se for divisíveis apenas por dois números, que é o 1 e ele mesmo, distintos, né? Ele é número primo. Mais de dois, número composto. Olha a nossa primeira questão. Programa de Iniciação Científica, OBMEP. Encontra o número natural que, ao ser dividido por 7, resulta no quociente 4 e o resto o maior possível. Observe, ao ser dividido, não se sabe, ali já falou que o resto é o maior possível. Se falasse que era divisível, o resto era 0. Vamos montar o algoritmo. Então, o número que eu quero é um n, que ao ser divisível por 7, sobra quociente 4 e o resto é o maior possível. O maior resto possível, se o divisor é 7, o maior resto possível tem que ser menor que 7. Então, ele tem que ser um 6, por exemplo. Esse é o maior resto possível nessas condições. Sempre que falar de divisor, divisível, monte o algoritmo da divisão euclidiana para você entender. Observe, então, que o meu dividendo, o divisor, o quociente e o resto, eles têm uma relação. Eu posso escrever que esse dividendo n vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, aqui eu consigo encontrar esse n. 7 vezes 4 é 28, com mais 6. Chegamos em 34. Observe, 34 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Ao subtrair, sobra resto 6. Encontramos o n. Encontra o número natural, está aí o n, desta questão aí, questão do Programa de Iniciação Científica da OBMEP e o famoso PIC. Aí eu trouxe outra questão da OBMEP. Na divisão euclidiana de dois números naturais A e B, já vou escrever aqui, A e B, aqui divisão euclidiana, A e B, o A é maior do que B, o quociente é 16, então tá aqui, ó, e o resto é o maior possível. Opa, se o resto é o maior possível, como é que fica isso, pessoal? Se o meu divisor é B, o resto maior possível tem que ser menor do que B. Uma unidade abaixo do B, natural, né? Natural, porque os números são naturais, né? Os dois números são naturais. Uma unidade abaixo do B é o B menos 1. Olha eu montando o algoritmo aqui, como ele ficaria. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto, eles têm uma relação, que é essa aqui, ó. Opa, já passou na frente. Ó. O dividendo, ele é o divisor vezes o quociente, mais o resto. Importantíssimo essa montagem aqui. Né? Aqui eu trago uma equação, o sinal de igual me dá a equação de duas variáveis, A e B. Observe que B vezes 16 é 16B. E aqui tem B, e aqui também, eles são semelhantes. 16B mais 1B, 17B. O que aconteceu aqui? Eu encontrei o A em função do B, agora eu preciso de B. Então, eu preciso de mais uma informação. Então, é uma equação no qual o A está dependendo do B. E eu tenho outra informação aqui, gente, ó. O A mais B, vou botar um retângulo aqui, o A mais B igual a 341, vou trazer para cá, em azul. A mais B é 341. Só que o A
Eu encontrei 17B menos 1, então eu vou substituir esse A aqui, ó. Vou jogar o A aqui. E vou colocar em vermelho também o A, para você ver. Então tá aqui o A, ó. 17B menos 1. Esse A. 17B menos 1. Mais B, igual a 341. Observe que, mais uma vez, eu tenho 17B. E aqui eu tenho um B. Então, 17B mais um B dá 18B. E observe que aqui, ó, eu tinha duas variáveis, A e B. E aqui também eu tenho duas variáveis. Então, ao substituir o A, eu fico só na variável B. 17B mais um B dá 18B. Agora, eu vou passar o 1 para o outro lado. 341 mais 1 dá 342. Vou dividir por 18 e vou montar a conta aqui do meu lado, ó. 342 dividido por 18. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Como é que eu faço isso aqui? Esse 18, ele cabe dentro ali do 342, ele cabe dentro do 3, cabe dentro desse 3, o 18 cabe dentro do 3, não cabe inteiro, mas ele cabe dentro do 34. Quantas vezes esse 18 aqui cabe dentro do 34? Cabe uma vez, 1 vezes 18, vai dar 18, subtraiu, sobrou 16. Agora eu vou abaixar o 2 aqui, e quantas vezes o 18 cabe dentro do 162, e cabe 9 vezes. Ó, 9 vezes 8, 72, vão 7, 9 vezes 1, 7. 9 vezes 1, 9, mais 7, 16. 162 também, 0. Olha, então 342 é divisível por 18. Que deu esse cara aqui, vou pegar ele aqui, ó, 19, ó, tá na minha mão, 19, ó. 342 é divisível por 18. Deu 19 e resto 0. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, B igual a 19. Mas o que pediu a questão? Pediu para encontrar A e B, sabendo dessa soma aqui. Então, eu vou pegar essa soma de novo. E o B é 19. E eu vou passar o B subtraindo. Vou subtrair B dos dois lados. E 341 menos 19 deu 322. Será que isso está correto? Será que o A é 322 e o B é 19? Olha, eu tive dúvida, será? Então, eu vou testar, eu vou verificar. Vou montar, gente, por falta de espaço, eu montei aqui em cima, ó. Tá lá em cima, ó. 322 dividido por 19. Peraí, o que eu estou fazendo, Sérgio? Olha lá. Aqui no comecinho, eu falei que o dividendo A, o divisor B, nessa relação, dava o quociente 16 e o resto B menos 1. Então, vamos lá. Se o A é 322 aqui em cima e o meu divisor é 19, então eu vou fazer esta operação aqui só para verificação, para ver se bate. Quantas vezes 19 cabe dentro do 32? Põe o 32 aqui uma vez. 1 vezes 19 dá 19. Subtrai. Deu 13. Abaixo 2. Quantas vezes o 19 cabe dentro do 132? 6 vezes 9 vai dar 54. Vão 5. 6 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11. Então, o 11 com 4 aqui, 114. Subtrair, deu 18. Ó, isso aqui, essa divisão, corresponde a esse enunciado. Vamos ver. Então, se o A for 322, está lá, o B 19, o resto tem que ser B menos 1. Observe, B menos 1. Se o B é 19, o resto sobrou B menos 1, 18. Verdade. O quociente 16, verdade, tudo verdade. Então, pessoal, eu chego na resposta da questão, aqui embaixo, aqui, ó. O A é 322 e o B é 19, na questão da OBMEP. A questão da OBMEP. Múltiplos e divisores, esse vídeo aqui sobre divisão euclidiana. Pessoal, tranquilo, ficou tudo beleza, tudo certo. Então, vamos continuar os estudos, não desanime, é assim mesmo. Foco aí, pessoal. Vamos continuando. Grande abraço, é isso. Foi.